Olá pessoal, continuando nossa quarta aula sobre aplicações de circuitos com diodos. A gente viu na aula passada, o retificador meia onda e viu que ele chama meia onda porque ele não conduz, o ciclo inteiro da onda senoidal. Aqui ele só está conduzindo o ciclo positivo. Hoje a gente vai ver o retificador de onda completa, mais um regulador com diodo Zener. O retificador de onda completa, ele vai conduzir os dois ciclos da onda senoidal, tanto o positivo quanto o negativo, só que o negativo ele vai rebater esse ciclo negativo para o positivo. Vamos ver como isso funciona, Então aqui tem um retificador de onda completa usando o transformador com derivação central. No meia onda a gente usou um transformador sem esta derivação central. Vamos tentar entender primeiro o que é essa derivação central. Basicamente, a tensão deste ponto até este ponto é como se fosse de um transformador comum. Agora, a tensão desse ponto aqui, para o mesmo ponto, onde está o terra, ela é deslocada de 180 graus. Então, se aqui a gente tem uma senoide indo para valores positivos, aqui a gente vai ter uma senoide indo para valores negativos. Mas vamos tentar entender agora como funciona olhando somente esta parte aqui do transformador. Se vocês verem, é muito similar ao retificador meia onda. Quando o ciclo ele vai para positivo e passa de VD-ON, de 0,7 volts, o diodo começa a conduzir, o diodo D1 começa a conduzir, levando esse ciclo para a carga R. Então ele vem, conduz, quando a tensão cai abaixo de 0,7 volts, ele deixa de conduzir. E se a tensão vai para valores negativos, o diodo D1 continua não conduzindo, pois ele está polarizado reversamente. Quanto ao diodo D2, mesmo que o diodo D1 esteja conduzindo, aqui nesse ciclo positivo, o positivo vai aparecer aqui. Então, o que acontece? O D2 ele não conduz. Mas analisando a tensão aplicada nele, enquanto o D1 está sendo aplicado uma tensão positiva no anodo, em D2 a tensão aplicada ela é negativa. Então, de um modo ou de outro, esse diodo está polarizado reversamente e não conduz nessa primeira parte aqui do ciclo senoidal, que está a 180 graus do outro ciclo dessa parte do transformador. Porém, quando este ciclo passa a ser positivo, a forma de onda que passa a ser positiva, ele fica polarizado diretamente. Então, da mesma forma que o anterior, ele vai conduzir este ciclo positivo aqui desta derivação do transformador. Então, ele vai conduzir este ciclo e o ciclo negativo, ele também não conduz. Então, como fica, Essa primeira parte é o diodo D1, essa segunda parte é o diodo D2, D1, D2, D1 e assim por diante. Então, como as formas de onda estão deslocadas de 180 graus, cada diodo vai conduzir a parte positiva da respectiva forma de onda. Então, com isso, dá a impressão que o diodo, se a gente olha só para a onda preta, que o retificador é a onda completa, porque ele conduz tanto a parte positiva quanto a parte negativa rebatida da onda. Se a gente vê a característica entrada-saída, basicamente, a partir de VD-ON, ele copia a entrada, menos o VD-ON. Então, a inclinação é 1,
aqui é a tensão de saída. E para o outro ciclo, é idêntico, a partir de VD1 ele também copia, né? Aqui de menos VD1 ele também copia, só que multiplica por menos 1, que é como se ele rebatesse esta onda para cima. Então esse é um dos retificadores de onda completa que a gente vê neste curso, né? O outro retificador é o retificador onda completa baseado em ponte de diodos. Basicamente, ele faz a mesma coisa que o anterior, só que para ele conduzir, a tensão tem que ser pelo menos 2 vezes VD-ON, porque ele tem que ativar 2 diodos. E a característica também entrada-saída, a gente pode ver aqui, o coeficiente angular dessa reta é 1, dessa outra reta é menos 1, só que passa a conduzir a partir de 2 VD-ON. Mas vamos olhar com mais detalhes para ver como funciona, né, o retificador em ponte, lembrando que neste caso não precisa do TAP central. Então, olhem só, pessoal, aqui está a entrada senoidal e aqui está a carga bem no meio aqui da ponte. Então, primeira coisa, no ciclo positivo, então é como se tivesse aplicado o sinal positivo aqui, D2 ele fica polarizado reversamente, porque é positivo no cátodo. D3 ele pode conduzir, porque o positivo está no ânodo. Se a gente vem para cá, não dá, porque o positivo ele vem para o cátodo de D1, então D1 não conduz. E olhando aqui, ó, só o D4 pode conduzir, porque o positivo ficaria no ânodo de D4. Então a corrente ela vai atravessar a carga nesta direção aqui. E a tensão de entrada tem que ser maior que 2 vezes D1, porque tem que ativar o D3 e o D4. Com relação ao ciclo negativo, né, como se a gente já estivesse aplicando uma tensão negativa, o que vai acontecer? Essa tensão aqui, se a gente olha ao contrário, né, ela vai ser positiva aqui, então D1 ele vai conduzir, D4 não conduz, e D3 também não conduz, somente D2 vai conduzir. Então, ela também vai atravessar a carga neste sentido e ativando D1 e D2, e também a queda é 2 vezes VD-ON. O que dá para observar? Que, neste caso, D4, a corrente está da direita para a esquerda, e neste caso também, a corrente também está da direita para a esquerda. Neste caso, pessoal, a corrente está sempre no mesmo sentido, independente da entrada. Logo, quando a gente olha a tensão na carga, ela também vai estar sempre no mesmo sentido, independente se a tensão é aplicada positiva ou negativa. Então a gente fala que a ponte de diodos, ela retifica a tensão porque ela fica sempre positiva. E é um retificador de onda completa porque ele rebate também esse ciclo negativo para positivo. Ele não deixa de conduzir esse ciclo. Quando a gente coloca um capacitor em paralelo com a carga, independente de ser o retificador por ponte ou o retificador por center tape, a gente observa aqui que o que muda, né? A corrente média no diodo, a corrente de pico, a corrente eficaz, ela é idêntica ao do retificador meia onda. Só que, como apareceu outro ciclo aqui em comparação com o retificador meia onda, a tensão de Ripple ela é dividida por 2, né? Então, no retificador meia onda, ela é a tensão aqui, né, no capacitor dividida por FCR. Como apareceu outro ciclo, ele interrompeu a queda bem aqui na metade. Então, por isso tem esse 2 aqui, que é bem importante, né, na hora da gente calcular. Então, retificador de onda completa, que muda? Tensão de Ripple, que é dividida
por 2 em comparação com de onda completa. Outra coisa que muda aqui, mas somente para o retificador de onda completa, é que a tensão, né, o PIV, a tensão reversa do diodo, que é aproximadamente 2 vezes Vp, aqui se transforma na tensão de pico da onda de entrada. Por quê? Porque ficam 2 diodos em série. Então, a tensão ela cai de 2 Vp para Vp. No caso do retificador de onda completa por center tape, o PIV é idêntico, né? Porque cada diodo vai conduzir um ciclo e eles não ficam em série. Então, basicamente, tem 2 mudanças. Retificador de onda completa, independente de ser center tape ou ponte de diodos, a tensão de Ripple é dividida por 2. As correntes continuam as mesmas do retificador de meia onda. E somente para o retificador de onda completa, nós temos que a corrente reversa, a tensão reversa é somente Vp e não 2 Vps. Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada no diodo Zener. Primeiro, diodo Zener muda o símbolo, né? Tem um tracinho aqui para cima e um tracinho aqui para baixo, e ele funciona no modo reverso. A gente quer que ele funcione no modo reverso. A gente já deu uma olhada, né, que existe uma tensão reversa, que ocorre o breakdown, e que ele passa, né, a conduzir mesmo aplicando a tensão reversa. Quando ele está na tensão reversa, o modelo dele, né, quer dizer, o modelo do Zener, independente de estar na tensão reversa ou não, é um diodo ideal, em série com uma tensão de Zener, em série com uma resistência de Zener. Quando ele está na polarização direta, esse diodo ele fica polarizado reversamente e ele funciona como um diodo real, independente dele ter uma tensão de breakdown pequena ou não, porque ele está aqui nesta parte da curva, ele funciona como diodo real. Pessoal, mas o que é importante aqui, ó, a gente tem uma tensão K, né, de joelho em inglês, e a partir dessa tensão ocorre o breakdown e ele começa a regular. E essa regulação aqui, ela tende a ser uma reta. E essa reta, o coeficiente angular, é 1 sobre a resistência de Zener. A resistência de Zener, pessoal, a gente não precisa calcular. Ela é dada no próprio datasheet. Então, o que existe? Uma tensão mínima que ele começa a regular e uma corrente mínima para que o Zener passe a regular. Se a gente está operando aqui, olha, nesta região, a gente considera que esse diodo ele está aberto. Bom, mas vamos lá. Para que é usado o Zener, né? Já falei que é para um regulador de tensão, mas vamos ver aqui um circuitinho. Olha só, tem uma tensão Vin. Essa tensão ela tem um V maiúsculo, né? Quer dizer que tem componente CC, e o In minúsculo quer dizer que tem componentes que pode ser de pequenos sinais ou uma variação até maior que de pequenos sinais. Por exemplo, essa tensão Vin, ela pode ser substituída aqui, ó, por uma fonte CC, que a gente viu, uma ponte retificadora, aqui tem um capacitor, então essa tensão Vin, ela estaria sendo aplicada aqui no resistor, que seria a tensão de Ripple no capacitor. Então aqui tem um resistor em série, mais a carga, da mesma forma que a gente viu aqui, resistor em série, e aqui estaria pendurada uma carga. Então, se eu quero avaliar somente o Ripple, o que a gente faz? Aplica o Ripple no modelo de pequenos sinais. Qual é o modelo de pequenos sinais aqui? R1 em série com o RZ. Se a gente vê aqui que ele está polarizado reversamente, qual é o modelo CC?
Ah, é somente a fonte VZ em série com RZ. RZ deve ser levado em conta tanto na análise CC quanto na análise de pequenos sinais. Olhando aqui para os pequenos sinais, Vout ele vai ser somente o divisor resistivo, né? Então ele vai ser RZ sobre RZ mais R1 vezes Vin. Vin dividido pela soma dos resistores é a corrente que passa neste ramo. Mas para ficar mais claro, vamos fazer um exercício. Pessoal, aqui eu quero saber Vout, né? Lembrando aqui que Vout é só com relação aos 5 volts, mas como esse Vin o In está minúsculo, eu posso ter uma variação aqui de tensão em torno de 5 volts. Então por isso que eu estou perguntando, qual a regulação de linha, ou seja, a relação de Vout com Vin, tudo minúsculo, né? E qual a regulação de carga, ou seja, como Vout varia se eu estou variando a corrente que viria aqui para uma carga, né? Se eu tivesse uma variação de corrente de carga. Lembrando que o RZ é dado, ele tem 5 volts. Neste caso aqui, estou afirmando, ó, a queda de tensão em D1 é 0,8 volts e a queda de tensão aqui em D2, né, que é o Zener, que está polarizado reverso, é de 2,7 volts. Lembrando que isso aqui é positivo, hein, gente? A corrente está vindo neste sentido. Então, a queda de tensão aqui é mais 0,8, aqui é mais 0,7, de acordo com a polaridade que está mostrada aqui. Como a gente resolve este exercício, né? Então, aqui eu passei, né, com a minha letra e a gente faz uma análise CC. Como o valor já está dado, fica fácil, né? A gente faz a análise somente nesta malha e não precisa substituir pelo modelo equivalente CC. Então, 5 volts menos a queda de tensão aqui no resistor, 100 ID, menos 0,8, menos 2,7 igual a 0, dá que D igual a 0,015 amperes. A gente aproveita para calcular a resistência deste diodo aqui, que é VT sobre ID, 26 mV dividido por 15 mA, 1,73 ohms. Ah, preciso calcular RZ? Não, ele já está dado. Por que eu quero isso? Para saber a regulação de linha e a regulação de carga, eu tenho que substituir este modelo pelo modelo de pequenos sinais. Fazendo análise de pequenos sinais, o que a gente tem? Ah, uma tensão aplicada, 100 ohms, o RD e o RZ de 5 ohms. Agora, pessoal, por que eu coloquei essa fonte aqui? Essa fonte representa a variação da corrente na carga. Só que, se eu quero ver a regulação de linha, eu faço ela igual a 0. E se ela é igual a 0, é a mesma coisa que eu ter um circuito aberto aqui. Então, o meu circuito só fica com os resistores. Lembrando que RD é igual a 1,73 ohms, que, pegando só essa malha, VI menos a queda de tensão em 100 ohms, menos a queda de tensão em RD, menos a queda de tensão ID, fechamos a malha igual a 0, então ID é igual a VI dividido por 100 mais 1,73 mais 5 ohms. E daqui, pessoal, a gente tem que Vout, ele é o quê? É basicamente a tensão nesses dois resistores em série. Então, é 1,73 mais 5 vezes ID. E daqui a gente vai ter que, isolando o VI, né, colocando o VI embaixo de Vout, que Vout sobre VI igual a 0,0631. Pessoal, o que isso significa? Se eu tiver um VI representaria o meu ripple, se o meu ripple entrasse com 1 volt, a saída seria o quê? 0,06 volts.
Então isso é uma coisa, né? Eu tenho um ripple alto aqui, ele acaba sendo diminuído quando eu olho para a saída. Então, esse é uma das formas, né, da gente ver a regulação de linha. Agora, qual é a regulação de carga? A regulação de carga a gente faz ao inverso. Zero o VI e mantém o IL. Zerando o VI é a mesma coisa que eu ligar este ponto no terra. Então, aqui está o circuito equivalente. Olhando para o circuito equivalente, qual é a tensão Vout? A tensão Vout nada mais é que IL vezes o paralelo. Esse resistor em série com esse em paralelo com 100 ohms. Então, basicamente, né, quando eu puxo o IL aqui para baixo, a gente tem a regulação de carga, que vai ser 6,385 volts por amperes. Então, quer dizer que se eu tiver uma variação de 1 ampere, eu tenho uma variação de 6,3 volts na saída. Então, esse exercício ele é o mais simples. Por quê? Foi dado o valor da queda de tensão no diodo e no diodo Zener. Agora, vamos supor que a gente não desse essa variação, essa queda de tensão aqui e aqui. Então, a gente tem que dar ao IS 10 a menos 14, o VT quando é exercício rasável é sempre 26 milivolts. E a tensão de Zener, que é 2,7 volts. Não significa que aqui tem 2,7 volts. Tá bom, pessoal? Isso daí quer dizer que a tensão de Zener é 2,7 volts. Então, colocando o modelo aqui de novo, nós substituímos o modelo pelo modelo de Zener, que é aqui, ó, o VD continua aqui e o Zener é substituído por uma fonte de 2,7 volts em série com uma resistência de 5 ohms. A tensão de Zener estaria daqui para o terra. Então, não posso falar que esta tensão inteira é 2,7 volts. Mas vamos lá, né, pessoal? Resolver esta malha aqui. Esta malha vai ser mais 5 volts, menos a queda de tensão no resistor de 100 ohms, menos a queda de tensão aqui no diodo, menos a queda de tensão, que a corrente está descendo aqui, em RZ, menos 2,7 volts. E agora a gente tem que usar a equação característica do diodo, que aqui a gente tem duas incógnitas, ID e VD, e aqui também duas incógnitas, ID igual a IS, 10 a menos 14, exponencial de VD, dividido pela tensão termodinâmica VT. Resolvendo o sistema de equações na calculadora, a gente tem que ID igual a 14,96 mA e que VD é igual a 0,7289 volts. Aproveitando que ID está aqui, a gente pode calcular o RD, a resistência desse diodo, que vai ser 1,7376 ohms. Isso para usar no modelo de pequenos sinais. O modelo de pequenos sinais, pessoal, da mesma forma que o anterior, eu coloco VI e coloco IL. VI representa a tensão de Ripple e IL representa a variação de corrente na carga. Como IL é igual a zero, eu abro a fonte de corrente, o modelo fica somente desta forma para calcular a regulação de linha. Olhando aqui, Vout também vai ser devido ao divisor resistivo, né, 100 IRD mais 5 ohms. E daqui a gente vai ter que o Vout sobre o VI, né, é 0,063. Lembrando que VI dividido pela soma dos resistores é a corrente que está passando no ramo e a corrente que está passando no ramo vezes RD mais RZ é o próprio Vout. Então, olhando aqui, 0,063, parecido com o do exercício anterior. Agora, para calcular a regulação de carga, a gente zera o VI
então é como se colocasse o terra aqui em 100 ohms, e olha para IL. Da mesma forma que o exercício anterior, né, o que vai ser? Vout é igual a IL vezes 100 em paralelo com RD mais RZ. RD vale 1,73, RZ foi dado, 5 ohms, então Vout sobre L, 6,3123 volts por amperes. Por que, pessoal, eu dei esses dois exercícios? Porque esse exercício é um exemplo do Hasav, e no Hasav eu acho que não está muito bem resolvido. Ele mistura os dois exercícios, mas a forma correta de resolver é essa. Ou a gente dá a tensão em cima do diodo e a tensão em cima do Zener, ou a gente dá o IS, né, o VT, e VZ, que é a tensão de Zener, e substitui o modelo do Zener pelo modelo equivalente e calcula o RD da mesma forma que no exercício anterior. Pessoal, só mais um recado, depois vejam um vídeo que eu vou postar sobre a regulação do diodo Zener, que é um caso em que se eu puxo muita corrente, o Zener ele deixa de funcionar, ele vai abrir. A corrente de Zener, ela fica menor que a corrente mínima. Isso é bastante importante para vocês entenderem, porque se eu puxo muita corrente de diodo a Zener, ele deixa de virar um regulador de tensão. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.